Super Mario é incrível, mas tem seu lado sombrio. Sabia que vários personagens dessa franquia têm um passado triste, ou até mesmo macabro? Bowser Jr., o filho do arqui-inimigo do Mario, é um dos personagens mais adorados da saga, e é um dos grandes destaques de Super Mario Galaxy, o filme, em que ele demonstra ter o desejo de ser um tirano tão malvado quanto seu pai. No entanto, nos jogos, existe algo meio trágico na vida do jovenzinho, pois ele não tem ideia de quem é sua mãe biológica. Na verdade, ninguém tem certeza de quem é a mãe de Bowser Jr., nem mesmo nós. A Nintendo se recusa a revelar esse segredo. Quem também se recusa a nos contar a verdade é Bowser, o pai. No jogo Super Mario Sunshine, ele mentiu para seu filho, dizendo que Peach era a mãe dele, o que motivou o moleque a tentar raptá-la. No entanto, foi revelado no fim do game que Bowser Jr. sabia que Peach não era sua mãe. Ele fingiu acreditar em seu pai apenas por querer ter uma mãe, mesmo que não fosse de verdade. Isso é muito triste e dá a entender que a mãe do Bowser Jr. pode ter falecido pouco tempo depois de ele nascer. Talvez, se Bowser Jr. tivesse uma mãe, ele não fosse tão malvado. Pois é, e ele é apenas um dos 10 personagens com histórias sombrias que você precisa conhecer em Super Mario Galaxy. Se liga porque já tá no ar mais um Team Vídeos incrível! Rosalina. Se tem alguém que é muito importante para a história de Super Mario Galaxy, tanto o filme quanto o jogo, esse alguém é Rosalina. A princesa estelar vive no Observatório dos Cometas, no espaço, e cuida dos Lumas, pequenas estrelas que vivem nas galáxias de Super Mario. Ela é como uma mãe para essas criaturinhas, mas nem tudo são flores para Rosalina. Talvez você tenha notado que Rosalina vive apenas com os Lumas, mas nós não vemos membros de sua família biológica. Nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum irmão, nem mesmo um tio. No entanto, os jogos mostram que ela já teve uma mãe, que cuidava de Rosalina quando ela era criança. No entanto, a mãe de Rosalina faleceu em algum momento e a deixou sozinha. Foi depois disso que a princesa começou a abrigar os Lumas, tornando-se uma figura materna para eles, o que é bem fofo. A tragédia que ocorreu com sua mãe não transformou Rosalina em uma pessoa pior, mas sim em uma pessoa melhor. Nos jogos, Rosalina também já falou sobre ter um pai e um irmão, mas eles nunca deram as caras em nenhum game, e ninguém sabe como é a relação que Rosalina tem com eles. Pode ser que eles não sejam próximos por algum motivo, ou até mesmo que os dois também estejam mortos. Bowser. O próprio rival do Mario é alguém sombrio por si só. A gente esquece disso por ele ser engraçado e carismático, mas a verdade é que Bowser é um tirano maligno e que tem um amor doentio pela princesa Peach, ao ponto de raptá-la com frequência. Bowser Jr. pode sofrer por não ter mãe, mas Bowser parece ter passado por uma situação pior. Pelo menos nos jogos, ele nunca teve nenhum pai ou mãe, e podemos notar isso no jogo Yoshi's Island, que se passa no passado. A versão bebê do Bowser aparece aqui, mas ele não é acompanhado por pais, e sim por Kamek, o mago que é seu servo até os dias de hoje. Parece que Kamek fazia o papel de responsável do Bowser no passado, o que pode querer dizer que os pais verdadeiros do vilão faleceram pouco depois de ele nascer ou o abandonaram. Outra possibilidade, ainda mais obscura, é que Kamek tenha criado Bowser através de magia, o que explicaria como o rival de Mario é tão poderoso. De qualquer forma, é muito possível que Kamek seja a principal razão do Rei Koopa ser tão maligno. Caso a teoria do mago tê-lo criado através da magia esteja certa, então ele também pode ter usado magia para fazer Bowser ser naturalmente maligno. Mas, mesmo se Kamek tiver apenas tomado conta do jovem Bowser, isso já é o suficiente. O responsável por uma criança tem o dever de ensiná-la o que é certo e o que é errado. Porém, o mago ensinou Bowser apenas a ser um rei maligno que deve dominar tudo e espalhar o terror por todos os reinos. Tanto que o próprio Kamek era maltratado pelo bebê Bowser. Além disso, uma arte conceitual de Super Mario Bros. O filme faz com que o personagem fique mais profundo. Essa arte retrata um flashback de quando Bowser era um jovem estudante e levou um fora da Peach de forma humilhante, o que resultou em todos rindo dele. A cena foi excluída do longa, mas essa seria a explicação para Bowser ser tão obcecado com a princesa do Reino dos Cogumelos. Talvez tenham excluído isso para que a Peach não parecesse muito malvada, ou para que Bowser não parecesse muito trágico. Mas e aí, você acha que o Bowser pode se tornar uma boa pessoa? Comente aqui embaixo #Bowser com a sua opinião.
Mario. Por mais incrível que possa parecer, até mesmo o herói dessa franquia tem um passado sombrio. Mario é conhecido por ser um encanador bacana e destemido que se aventura pelo reino dos cogumelos e arrisca a própria vida para salvar os reinos das garras de Bowser. Mas sabia que ele já foi um vilão no passado? Muito antes de ser um encanador conhecido como Mario, ele era um carpinteiro chamado Jump. Ele foi o protagonista do primeiro jogo de Donkey Kong, em que precisava escalar construções e se esquivar de barris para salvar Pauline, que era raptada pelo gorila. Ok, até o momento nós só falamos de atos heróicos, né? Sim, mas as coisas mudam no game Donkey Kong Jr., em que Jump se torna o vilão da história. Isso porque, dessa vez, ele prendeu o Donkey Kong. E agora, o Donkey Kong Jr. precisa ir resgatar seu pai. E adivinha, o Jumpman não tem a menor hesitação em tentar eliminar o bebê gorila apenas para impedi-lo de salvar seu pai. Jamais imaginaríamos ver o Mario de hoje em dia fazendo isso, mas não dá para ignorar que ele foi uma pessoa muito má antes de se tornar um encanador. Porém, vale lembrar que a teoria de que Jumpman, na verdade, é pai ou avô do Mario que conhecemos é muito popular. Isso explicaria muita coisa, e talvez seja melhor do que acreditar que Mario seria capaz de tentar tirar a vida de um filhote de gorila. Luma Lee, a estrela azul que aparece em Super Mario Bros., o filme, e que vai retornar em Super Mario Galaxy, é uma das partes mais engraçadas desses filmes. Só que existe um lado obscuro nesse personagem que a gente até acaba se esquecendo por pensar que tudo que ele diz é piada. Luma Lee sempre diz coisas desmotivadoras e depressivas, além de demonstrar alegria quando está próximo de perder a vida, e decepção quando é salvo. Isso tudo acaba sendo engraçado porque esse Luma fala coisas terríveis, mesmo tendo uma aparência fofinha. Entretanto, qualquer pessoa que fala essas coisas absurdas e fica contente quando sua vida está em risco, acaba sendo um grande alerta vermelho. Nós deveríamos ficar preocupados com Luma Lee e nos perguntar o que aconteceu com ele para chegar nesse estado. Será que ter sido preso por Bowser o deixou maluco? Ou ele ficou assim depois de passar por outro trauma em um passado mais distante? Coelhos estelares. Nas galáxias de Super Mario Galaxy, existe uma raça que pode ser encontrada em múltiplos planetas, os coelhos estelares. E sim, até mesmo eles têm um lado obscuro em suas vidas. Nos jogos de Mario Galaxy, é mostrado que muitas dessas criaturas são, na verdade, lumas que se transformaram em coelhos. Já no filme de Super Mario Galaxy, um coelho estelar é visto preso dentro de uma gaiola num bar cheio de vilões. É terrível ver uma criaturinha dessas enjaulada, e é muito possível que esse coelho tenha sido pego para ser vendido ilegalmente no mercado negro. Yoshi, o dinossauro mais famoso da franquia, é adorável e sempre está sorrindo, mas nesse ponto, deu para perceber que até mesmo bichinhos fofos podem ter uma história triste, e esse, infelizmente, também é o caso do Yoshi. Afinal, está bem claro que ele nunca teve paz. O seu ovo aparece completamente sozinho no pós-créditos de Super Mario Bros., o filme. Na continuação, Mario e Luigi o encontram sozinho, ou seja, ninguém sabe onde seus pais verdadeiros foram parar. Yoshi teve sorte de ser encontrado pelos encanadores. Ao menos, ele conseguiu encontrar uma nova família. Porém, existe um pequeno detalhe nos jogos que deixa a história do Yoshi ainda mais sombria. Nos jogos de Super Mario, principalmente em Super Mario World, existe uma mecânica em que o encanador pula com Yoshi até uma plataforma, apenas para saltar de cima do dinossauro e usá-lo para se impulsionar, conseguindo alcançar uma plataforma distante. Só que, ao fazer isso, o dinossauro é abandonado no ar, caindo para a morte. É isso mesmo. Uma mecânica do jogo envolve sacrificar o Yoshi apenas para conseguir pular mais alto. Que coisa macabra. O botão de inscrição tá piscando só pra você. Clica nele e ativa o sininho agora mesmo. Peach. Quando olhamos para Peach, vemos uma princesa rica que sempre teve tudo o que quis. Mas isso não é exatamente verdade. Ainda mais nos filmes de Mario. No universo cinematográfico, a princesa veio de outro mundo completamente sozinha, mesmo sendo apenas uma criancinha. Por sorte, ela foi muito bem recebida pelos Toads, que a transformaram na princesa deles. Ainda assim, Peach passou todos esses anos sem conhecer sua família de verdade, e até mesmo sem conhecer outro ser humano, ao menos até Mario
Mario aparecer em seu castelo. Não tem como negar que isso é triste, e dá pra perceber que Peach se sentia solitária antes de Mario aparecer. Ela era amada pelo povo cogumelo, mas ainda assim se sentia diferente de todo mundo. Não é à toa que a princesa tenha ficado animada com a ideia de visitar o mundo de Mario no primeiro longa. Luigi, o irmão do Mario, é um personagem incrível, e muita gente prefere ele ao próprio Mario. Mas existe algo a se falar sobre o Luigi que você deve notar. Ele é medroso em um nível extremo, assustando-se com quase qualquer coisa. Mesmo assim, Luigi sempre enfrenta os seus medos, o que significa que ele é mais valente do que qualquer um. Só que ele não está nessa lista por ser medroso, e sim porque esse seu medo exagerado tem grandes chances de indicar que Luigi sofre de algo muito pior do que apenas medo. Ele pode ter transtorno de ansiedade generalizada, uma condição que faz com que você fique muito mais nervoso e preocupado do que o normal. E aí, acha que o Luigi tem problemas de ansiedade? Professor Desastre. Esse cientista é engraçadinho, mas ele, por si só, é alguém muito suspeito e macabro. Professor Desastre é conhecido por criar equipamentos anti-fantasmas para o Luigi no jogo Luigi's Mansion, o que até faz com que ele pareça um mocinho, mas a verdade é que Desastre também fez algumas coisas ruins. Por exemplo, ele criou o pincel mágico usado pelo Bowser Jr. Tudo bem que, nos jogos, o cientista só o entregou para Bowser Jr. por tê-lo confundido com Mario, mas algo que definitivamente não tem perdão é quando Desastre criou uma criatura de gosma sem querer, e ao invés de ajudá-la, ele fez vários experimentos cruéis nela e depois a transformou em uma réplica do Luigi, chamada Gooigi. Quem poderia imaginar que ele seria frio a esse ponto? A diversão continua em um clique. Tem 2 vídeos na tela só esperando por você. Obrigado por assistir e até mais!